Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, 2 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale a partir de agora 6h34. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Operação Semana Santa termina com 21 acidentes em BRs aqui em Goiás. Goianos podem destinar parte do imposto de renda para fundos de apoio a crianças e idosos. Suspeito de manter namorada em cárcere privado é morto durante resgate da jovem em apartamento em Goiânia. 3 pessoas são resgatadas pelos bombeiros após ficarem ilhadas em córrego de Iporá. Programa Negocie Já do governo de Goiás garante descontos de até 99% aos contribuintes. Avião faz pouso forçado e bate em árvores às margens de rodovia de Goiás. Relator do TRE no Paraná vota contra a cassação de Sérgio Moro. O julgamento será retomado nesta quarta-feira. A audiência pública em Mineiros discute políticas de bem-estar animal. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, nesta segunda-feira, em que cita a possibilidade de cancelamento do contrato da Enel São Paulo por falhas da prestação do serviço de distribuição de energia. Na carta, Silveira menciona o apagão de novembro de 2023 e as recentes quedas de energia no centro de São Paulo. Em nota, a Enel disse que cumpre com todas as suas obrigações contratuais e regulatórias e que está implementando um plano de investimentos e modernização dos serviços que inclui um aumento no quadro de funcionários próprios. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antecipou em entrevista pela manhã que iria acionar a ANEEL de forma inédita para pedir esse tipo de apuração. O envio do ofício ocorreu na sequência. O ministro disse que determinou à agência a abertura de um processo disciplinar para apurar as transgressões reiteradas da Enel contra a população de São Paulo e pode levar inclusive a um processo de caducidade. O relator de 2 ações no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que pedem a cassação do senador Sérgio Moro votou na segunda-feira contra a perda do mandato do parlamentar. O julgamento será retomado nesta quarta-feira. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza entendeu que as acusações não procedem e que o cargo conquistado por Moro no Senado deve ser mantido. O desembargador classificou como frágeis as provas apresentadas pela acusação ao longo do processo. Segundo o desembargador a votar, José Rodrigo Sade pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, que volta a ser julgado nesta quarta-feira. As 2 ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro começaram a ser julgadas às 14 horas desta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. E o Senado pode concluir a discussão da PEC das drogas nessa semana. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O plenário do Senado deve concluir ao longo desta semana as discussões em torno da proposta de emenda à Constituição que trata sobre o porte e a posse de drogas. A proposta criminaliza o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga, inclusive a maconha, algo que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Para ser votada em primeiro turno, antes a PEC precisa passar por 5 discussões em sessões plenárias do Senado, o que deve encerrar na próxima quarta ou quinta-feira. Depois disso, a matéria estará apta para ser votada em primeiro turno. O senador Fabiano Contarato, do PT, pondera
que faltam diretrizes na proposta para condicionar quem é traficante de quem é usuário. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública. O relator da matéria, a senadora Efraim Filho, acrescentou ao texto a garantia de que há distinção entre usuário e traficante e que ela deve ser respeitada pelo poder público. No entanto, o texto não disciplina quantidades ou como essa distinção será feita. De todo jeito, doutor Irã, do PP, argumenta que a aprovação da PEC é uma sinalização positiva para a sociedade. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Que a diferença é 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido. Para ser aprovada, a PEC precisa de no mínimo 49 votos favoráveis de senadores em 2 votações. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E a Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Rodoviária Federal entre os dias 28 e 31 de março, registrou 21 acidentes com 18 feridos e 1 morte durante o feriado religioso. Motoristas foram flagrados em 2.166 infrações nesses 4 dias de ação. O excesso de velocidade foi novamente destaque entre as ocorrências. Câmeras de segurança captaram 2.626 imagens de veículos em excesso de velocidade. Agentes contabilizaram 513 ultrapassagens em locais proibidos, 157 casos de circulação sem cinto de segurança e 78 motoristas bêbados. Ainda anotaram 28 casos de transporte irregular de crianças e outras 16 infrações por uso de celular ao volante. Ao todo, 17 pessoas foram presas e 150 veículos acabaram recolhidos. De acordo ainda com a PRF, a conscientização e o respeito às leis de trânsito são fundamentais para evitar tragédias nas estradas. E os contribuintes goianos têm a chance de fazer a diferença ao ajudar diretamente crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. Durante o processo de declaração do imposto de renda deste ano, é possível destinar parte do imposto devido para financiar o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E para realizar essa contribuição, o cidadão pode optar pela modalidade de declaração completa. Nesse caso, o valor a ser destinado é limitado a 3% do imposto devido. Uma facilidade é que o próprio sistema da Receita Federal realiza o cálculo do valor máximo que o contribuinte pode doar, tornando o processo mais acessível. O procedimento para efetuar a doação é simples e pode ser realizado durante a declaração do imposto de renda, que teve início no último dia 15 de março. Basta abrir o programa da Receita Federal e selecionar a opção doação diretamente da declaração /ECA ou doação diretamente de declaração /idoso, indicando o Fundo Estadual de Goiás. Em seguida, o contribuinte define o montante desejado para a doação, respeitando o limite máximo de 3%, e o programa calcula automaticamente o valor. Após o processo, é necessário imprimir o documento de arrecadação de receitas federais e efetuar o pagamento até o dia 31 de maio de 2024. 6h42 e a Prefeitura de Goiânia é condenada em R$100 mil por ilegalidades verificadas. Quem nos traz detalhes de quais são essas ilegalidades é a Janaína Oliveira. A Prefeitura de Goiânia foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar indenização de R$100 mil a título de danos morais coletivos. A condenação é pelo descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho no Centro Integrado de Atenção Médica Sanitária Úrias Magalhães. A sentença também determina uma série de melhorias, de modo que servidores e terceirizados tenham um ambiente de trabalho adequado e seguro. A administração municipal
tem que providenciar um total de 14 itens para garantir condições dignas de trabalho na unidade. Entre essas obrigações estão proporcionar aos servidores local de descanso em perfeito estado de conservação e limpeza e espaços para refeição. As obrigações devem ser cumpridas em até 180 dias. Em caso de descumprimento, haverá multa de R$10 mil por cada item não atendido. A Prefeitura de Goiânia foi acionada na Justiça pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT informou que apura ilegalidades no Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitário Urias Magalhães desde 2019. O órgão informou ainda que chegou a propor um acordo com a Prefeitura para sanar as irregularidades, mas não houve interesse pelos responsáveis. Essa reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Goiânia sobre a condenação, mas não obteve retorno. Agência Rádio Web, com informações de Goiânia, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O Fluminense fechou contrato com um novo patrocinador master, sai a Betano e entra a Superbet. O acordo prevê que o clube receba até R$52 milhões por ano. O acerto entre o Flu e a Superbet prevê o pagamento de uma parcela fixa de R$42 milhões por temporada, segundo o UOL apurou. Mas o clube pode receber mais devido a uma parcela variável que envolve ativações e bônus por desempenho. Assim, o contrato pode render ao tricolor das Laranjeiras R$52 milhões por ano. A diretoria do Fluminense conseguiu um salto substancial em relação ao contrato com a Betano, que pagava cerca de R$20 milhões por ano. O acordo entre Flu e Superbet foi noticiado primeiramente pelo blog do Rodrigo Matos. 6h45 e o Flamengo encara a altitude colombiana na estreia da competição nesta terça-feira. Vamos conferir os detalhes com Daniela Esperon. Campeão da Libertadores, o Flamengo encara a altitude colombiana logo na estreia da competição em 2024. O estádio El Campín, local da partida, fica a 2.640 metros acima do nível do mar. Além do Milionários, que é o adversário na noite desta terça, o rubro-negro vai ter que lidar com o desgaste por ter jogado e vencido o Nova Iguaçu no último sábado, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Tite comentou os desafios que passou até agora no Flamengo e já projeta os objetivos. A gente só conseguiu desenvolver um trabalho melhor agora nesse ano e na pré-temporada, porque a gente veio antes. Mas todo o trabalho da comissão técnica, poxa, vamos que a gente adianta também um trabalho, mesmo que fica com uma possibilidade de resultados negativos e o trabalho se perder, porque a exigência de Flamengo é muito alta. Eu tenho consciência disso. E aí a gente conseguiu, naqueles 12 jogos, também trouxe, juntamente com a equipe toda montada, a equipe que estava aqui na classificação, mas também nos adiantou um processo para nós fazermos esse desenvolvimento que nós estamos tendo agora. Flamengo e Milionários jogam às 7h da noite no horário de Brasília. Mais tarde tem Grêmio em campo, às 9h da noite, contra o The Strongest da Bolívia. O time gaúcho vem de uma série de 3 vitórias e uma derrota. Já o adversário, nos últimos 4 jogos, perdeu 3. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado físico do boi gordo começou a semana com preços acomodados. O sentimento é de que os pecuaristas vão tentar segurar as ofertas buscando preços mais altos nos próximos dias. É o que analisou o consultor da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Por outro lado, o que inviabiliza movimentos mais agressivos de alta nos preços das boiadas é justamente a situação das escalas de abate, uma vez que a indústria frigorífica ainda conta com uma frente confortável em grande parte do país. Confira os preços da arroba do boi nesta segunda-feira. Em São Paulo, capital R$229, Goiânia R$218, Uberaba R$223, Dourados R$220 e Cuiabá R$206. O mercado atacadista apresentou preços mais altos durante a segunda-feira. As vendas às vésperas do feriado prolongado foram interessantes, exigindo uma boa reposição entre atacado e varejo.
A tendência é de uma boa primeira quinzena com bom potencial de reajustes para os próximos dias, foi o que afirmou o analista. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminhou ao Conselho de Ética a representação do PL contra a deputada federal Fernanda Melchiona por quebra do decoro parlamentar. O PL pede a perda do mandato da deputada federal por chamar a família Bolsonaro de familícia. Lira despachou ao Conselho de Ética da última quarta-feira o documento assinado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Caberá ao colegiado dar andamento ou arquivar a denúncia. Essa representação trata da participação da deputada federal na sessão da Comissão de Segurança Pública no dia 5 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Fernanda se posicionou contra o projeto que inclui o movimento dos trabalhadores rurais sem terra na lista de organizações consideradas terroristas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse desta segunda-feira que sua pasta está preocupada com o custo de energia no país. Haddad e o titular do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estiveram reunidos na tarde de ontem com o presidente Lula para tratar da prorrogação de subsídios para fontes de energia renováveis. O governo federal procura alternativas para baratear o custo da conta de luz no país. Há avaliações de que os preços elevados de energia elétrica associados à alta nos preços de alimentos possam estar impactando a popularidade do governo. Haddad explicou que já existiam autorizações para os leilões, mas alguns prazos não foram cumpridos em virtude do fato de que não havia licitação das linhas de transmissão. Como esse processo foi concluído agora, será aberto o prazo para verificar se há manifestação de interesse. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. Um homem suspeito de manter a namorada em cárcere privado foi morto durante o resgate da jovem em um apartamento de Goiânia. Segundo a polícia militar, ao ser abordado, o suspeito reagiu à ação dos militares. O caso aconteceu no último domingo no setor central da capital. Segundo a polícia civil, vizinhos afirmaram terem ouvido gritos da vítima e acionaram a PM. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo segurada pelo pescoço na sala do apartamento. A polícia informou que, ao perceber a presença dos militares, o suspeito levou a namorada para o quarto, começou a dar socos na parede e em seguida tentou agredir os policiais que atiraram. Em relato à polícia militar, a vítima informou que ficou presa no local por 2 dias. Informou ainda que foi ao apartamento para encontrar o namorado e partir em direção a Pirinópolis, onde iriam fazer uma viagem durante o feriado da Páscoa, mas disse que o suspeito não a deixou sair. Uma moradora do prédio onde a vítima era mantida em cárcere, que preferiu não ser identificada, contou como ocorreu a ação para os policiais. E no último domingo, 31 de março, uma operação de resgate foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para salvar 3 pessoas que ficaram presas no córrego Passarinho, localizado em Iporá. O incidente ocorreu devido a um repentino aumento do volume de água no local, considerado de risco. As vítimas cujas identidades não foram reveladas foram encontradas ilhadas nas proximidades do córrego. A rápida ação dos bombeiros foi crucial para garantir a segurança do grupo. 2 viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para o local, onde foi realizada uma operação de resgate bem-sucedida. Apesar do susto enfrentado pelas vítimas, ninguém ficou ferido durante o incidente. E o estado de Goiás lança editais para impulsionar o empreendedorismo liderado por mulheres no estado. Quem traz os detalhes é Leandra Matos. O governo de Goiás lançou 2 novos editais para fortalecer o empreendedorismo inovador e a pesquisa científica, liderados por mulheres em Goiás. Os documentos são parte do programa Goianas na Ciência e Inovação e juntos somam quase R$1.300.000 em recursos. Um terá R$782 mil para bolsas de iniciação científica e o outro R$500 mil para suporte a até 10 startups de mulheres. O programa Goianas na Ciência e Inovação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás. Com os 2 novos editais, o programa já soma aportes de quase R$5 milhões em apenas 10 meses, dos quais aproximadamente R$3 milhões apenas em 2024
para atrair meninas às carreiras nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação, além de apoiar a execução de projetos de pesquisa e extensão de mulheres nestas áreas. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E o Inter está em Córdoba para a estreia na Sul-Americana contra o Belgrano nesta terça-feira. Os atacantes Lucas Alário e Ener Valência estão fora da partida e não viajaram para a Argentina. O meia Yoran também é desfalque. A delegação está recheada de novidades, já que os 4 reforços ausentes do gauchão podem atuar na Sul-Americana. Borré, Fernando e Thiago Maia devem iniciar a partida, enquanto que o lateral Bernabé deve ficar como alternativa no banco de reservas. O Grupo Colorado chegou no fim da tarde dessa segunda-feira em Córdoba para o jogo. O provável Inter tem Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René, Thiago Maia, Maurício, Bruno Gomes e o Anderson e Alan Patrick e Borré na frente. E o Corinthians desembarcou na noite de ontem em Montevidéu, capital do Uruguai, palco do duelo desta terça-feira às 21h30, horário de Brasília, contra o Racing, pela primeira rodada da fase de grupos também da Copa Sul-Americana. Sem contar com Diego Palácios, Maicon e Igor Conorado, ainda vetados pelo departamento médico, a equipe chegou ao hotel com 24 jogadores relacionados por Antônio Oliveira para o compromisso. O confronto de hoje será o primeiro compromisso competitivo do Corinthians desde o último dia 14, data da vitória sobre o São Bernardo pela Copa do Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. O mercado brasileiro da soja teve uma segunda-feira calma. As cotações apresentaram volatilidade e fecharam mistas. Houve uma certa agressividade por parte das tradings buscando a soja disponível, mas os produtores não demonstraram interesse. Houve registro de negócios pontuais durante o dia. Apesar de momentos favoráveis de preços, os produtores ficaram retraídos, querendo cotações mais altas. As margens são apertadas, então os produtores seguram, ainda que os preços subam, esperando por cotações melhores. Confira o preço da saca da soja nesta segunda-feira. Em Porto do Rio Grande, R$128, Cascavel, R$118, em Porto de Paranaguá, R$126, Rondonópolis, R$113, Dourados, R$111 e Rio Verde, também R$111. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços mais baixos. O mercado voltou a ser impactado pelo cenário fundamental baixista. A tendência de deslocamento da demanda chinesa ao mercado brasileiro se acentua. Com menor demanda pelo produto dos Estados Unidos, os contratos recuam. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal e Correios registraram um lucro total de R$182 bilhões em 2023, resultado 24% menor do que um ano antes. O desempenho das principais estatais no primeiro ano do governo Lula é explicado principalmente pela retração do resultado da petroleira, cujo lucro caiu 33% frente a 2022 para R$124,6 bilhões. O BNDES teve um resultado 5% pior do que o do ano anterior, com um lucro de R$11,9 bilhões. Por outro lado, Banco do Brasil e Caixa avançaram respectivamente 11,3% e 15,5%. E já os Correios mantiveram as contas no vermelho, mas reduziram o prejuízo em 22% para R$596 milhões. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h13 e o Ministério Público de Goiás convocou a comunidade de mineiros para uma audiência pública no dia 2 de abril, hoje, portanto. O evento terá como foco as políticas municipais de bem-estar animal e a questão dos animais abandonados em situação de rua. Quem traz mais detalhes sobre este assunto agora no Jornal Verde Vale é o promotor de justiça Rodrigo Carvalho Marambaia. Inicialmente, bom dia, Daliana, bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Verde Vale. Essa audiência foi convocada por mim
promotor de justiça da 4ª Promotoria de Mineiros, com atribuição na área do meio ambiente, para ouvir toda a população acerca do tema. O objetivo dessa audiência é coletar todas as informações necessárias para a tomada de decisão do Ministério Público, porque é um tema que não é complexo, ele envolve várias questões. Muitas pessoas pensam que a questão das políticas públicas municipais de bem-estar animal envolvem apenas a construção de canil municipal, por exemplo. No entanto, a questão é muito mais complexa, envolve também a questão relacionada à guarda responsável, ao combate aos maus tratos aos animais. Então, tudo isso será discutido na audiência pública e é muito importante que todos e todas estejam presentes para que apresentem as suas considerações e as informações necessárias e que, dessa forma, o Ministério Público consiga cobrar o poder público da forma mais correta possível. Recentemente, a gente até circulou aí nas redes sociais alguns casos aí de maus tratos aos animais. Como é que o senhor vê essa questão específica aqui em Mineiros, Qual que é a gravidade disso aqui acontecendo na nossa sociedade? Daliana, essa questão dos maus tratos aos animais é uma questão muito séria. Infelizmente, em cidades como Mineiros, ainda é muito comum as pessoas pensarem que podem tratar seus animais desse jeito, maltratando, batendo. E, no entanto, a legislação hoje em dia ela é muito severa em relação aos maus tratos, em relação aos animais. Cabe destacar que em relação a cães e gatos, a pena que é prevista na lei é de 2 a 5 anos. Então, a pessoa pode ser presa. Se ocorrer a morte do animal, a pena também é aumentada. Então, é algo que as pessoas não entendem, não têm a consciência de que isso é crime e que realmente é algo que não pode ser feito, mas mesmo assim fazem justamente por conta dessa questão cultural. Então, eu vejo com muita preocupação essa questão dos maus tratos aos animais. Discutir esse tema é muito importante para dar visibilidade e fazer com que as pessoas se conscientizem mais sobre esse papel. E não apenas conscientizar as pessoas, mas também cobrar o poder público de implementar políticas públicas necessárias para realmente esses maus tratos não acontecerem mais. Ok, e agora, para finalizar, caso a população ela se depare aí com um caso de maus tratos, seja ali em flagrante ou seja também uma situação que às vezes a pessoa sabe que está acontecendo com frequência, de repente um vizinho flagrar essa situação de maus tratos a algum animal, como que a população deve agir nesse caso para fazer alguma denúncia? Quais são os canais que ela pode ter acesso e o que ela deve fazer? Certo. A população pode denunciar essa questão dos maus tratos de diversas formas. Existem diversas instituições públicas que realmente combatem essa prática. Em primeiro lugar, acionar o Ministério Público, a 4ª Promotoria de Mineiros, que com atribuição no meio ambiente. Também acionar a Delegacia de Polícia, a Polícia Militar, se for o caso também a Secretaria do Meio Ambiente. Então, todas essas instituições podem ser acionadas para que realmente esse crime de maus tratos ele seja combatido. Existem diversos canais. Quanto ao Ministério Público, ele pode ser acionado pelo 127, pelo número 127, pelo e-mail 4mineiros@mpgo.mp.br e a gente também se situa lá no fórum. O Ministério Público está lá no fórum, caso alguém queira tratar dessa denúncia. 7h17, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Já no próximo bloco, programa Negocie Já do governo goiano garante descontos de até 99% aos contribuintes. E avião faz pouso forçado e bate em árvores às margens de rodovia de Goiás. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 2 de abril. Olha, o Ministério da Educação notificou na última quinta-feira 6 instituições de educação superior que anunciaram novos cursos de medicina sem ter a devida autorização do MEC. A pasta alega que as instituições em situação irregular realizaram vestibular para o curso de medicina a partir de decisão judicial provisória. Além da notificação, as universidades não devem oferecer as vagas para o curso e, se esse procedimento já tiver sido iniciado, a oferta de vagas aos estudantes deve ser suspensa imediatamente. A notificação ainda determina a divulgação de uma nota pública no próprio site da instituição de ensino, nas redes sociais, além de locais onde foram feitas as ofertas com o devido esclarecimento
sobre o referido curso de medicina ainda não possuir autorização obrigatória do MEC para funcionar. O comunicado ainda deve trazer a informação de que o processo seletivo para as vagas de medicina foi realizado apenas com autorização judicial em decisão liminar, ou seja, provisória. As instituições têm um prazo de 5 dias corridos desde a data do recebimento da notificação para prestar esclarecimentos à Diretoria de Supervisão de Educação Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. No prazo de 15 dias, as instituições deverão apresentar a comprovação do cumprimento de medidas cautelares contados a partir da notificação e terão 30 dias para apresentação de recurso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa adiou a decisão sobre a comercialização de autotestes no Brasil. O tema seria discutido na reunião desta terça-feira da diretoria colegiada, mas foi retirado da pauta. Ao solicitar a retirada do item, o diretor Daniel Pereira argumentou que é preciso dar sequência aos alinhamentos que o tema envolve junto ao Ministério da Saúde. Esse processo é um processo que quase que conjunto Anvisa e Ministério da Saúde. A gente precisa, de um lado, de uma política relacionada a esse tipo de produto, por se tratar de um diagnóstico de uma doença de notificação compulsória. Tendo em vista ainda a fase desses alinhamentos, solicito a retirada da pauta do item. E o dinheiro é a principal barreira para brasileiros adotarem práticas mais sustentáveis no dia a dia. Quem traz essa informação é Milena Abreu. Dinheiro é a principal barreira para brasileiros adotarem práticas mais sustentáveis no dia a dia. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Acatu revelou que 57% dos brasileiros dizem que praticar a sustentabilidade no Brasil é muito caro. É o índice superior à média global, que é de 49%. Ao todo, 31 países são mapeados pelo estudo. Ao menos 4 em cada 10 consumidores brasileiros também apontaram como barreiras a falta de apoio do governo e das empresas. Outro empecilho é a falta de informação. 28% dos ouvidos na pesquisa afirmam não saber como viver de uma maneira que seja boa para si, para outras pessoas e para o meio ambiente. Quando considerada apenas as pessoas nascidas a partir do ano 2000, que são os jovens da chamada geração Z, o índice salta para 34%. Para os responsáveis pela pesquisa, os resultados mostram que, além de ampliar a oferta e facilitar o acesso a produtos mais saudáveis e sustentáveis, como alimentos com menos agrotóxicos, produtos mais duráveis e com menos plásticos nas embalagens, é preciso empenho para aumentar a percepção dos benefícios da sustentabilidade para todos. Isso porque, quando o consumidor tem mais acesso a esse tipo de informação e constata os benefícios socioambientais embutidos no preço, ele tende a aceitar os custos mais altos e fazer melhores escolhas para si e para o meio ambiente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 agora. E o programa de regularização fiscal do governo de Goiás está em vigor a partir desde esta segunda-feira. O Negocie Já é uma iniciativa do governador Ronaldo Caiado por meio da Secretaria de Estado da Economia, que possibilita aos contribuintes com dívidas junto à Fazenda Estadual a oportunidade de regularizar débitos com imposto sobre o ICMS, o imposto também sobre o IPVA e o imposto sobre transmissão de causas-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. A estimativa é de arrecadar 1,1 bilhão de reais em impostos atrasados. Para pendências com ICMS, as dívidas poderão ser parceladas em até 120 meses, a depender do caso. O valor mínimo de cada parcela foi fixado em R$300. Já para o IPVA e o ITCD, o parcelamento pode ser de até 60 meses, com valor mínimo da parcela de R$100. Nos 3 impostos, a parcela vence no dia 25 de cada mês, à exceção da primeira parcela, que deve ser quitada no dia do acordo. Em ambos os casos, abrange créditos tributários cujos fatos geradores ou prática de infração tenham ocorrido até 30 de junho de 2023. E um piloto ficou ferido após o avião que pilotava fazer um pouso forçado às margens da GO 305 em Catalão, no sudeste goiano.
As informações são do Corpo de Bombeiros. Vídeos mostram parte da aeronave destruída. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Os bombeiros foram acionados e encaminharam um piloto que não teve o nome divulgado para um hospital particular. Ele teve ferimentos leves, segundo os bombeiros. Segundo ainda a corporação, a aeronave estava carregada com defensivos agrícolas e precisou pousar batendo contra 2 árvores. Testemunhas contaram aos bombeiros que a aeronave perdeu potência, o que teria obrigado o piloto a descarregar os defensivos antes do pouso de emergência. Informações do site de consulta de aeronaves cadastradas no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que a aeronave tinha situação de aeronavegabilidade normal. 7h35 e o estado de Goiás lança novo painel do turismo goiano. Quem traz os detalhes é Leandra Matos. O Observatório da Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, em parceria com o Instituto Mauro Borges, lançou o IP, Novo Painel do Turismo Goiano. A plataforma, que está no ar desde 2021, passou por reformulação e ganhou novo layout, além de disponibilizar agora dados atualizados sobre o setor turístico goiano, com a inclusão de novos indicadores. Entre as novidades estão disponíveis os números sobre a arrecadação das atividades, características do turismo por cidade, região turística e subclasses. Além da movimentação dos aeroportos de Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde, detalhamento da relação anual de informações sociais, contemplando o perfil social e série histórica, e ainda o cadastro de prestadores de serviços turísticos. O painel do turismo goiano traz também os dados atualizados da pesquisa mensal de serviços e do cadastro geral de empregados e desempregados. O link de acesso ao painel pode ser conferido no site agenciacoradenoticias.gov.br. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36 e o técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito, não estará à beira do campo na estreia do time na Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira contra o Caracas, às 19 horas, no Estádio Olímpico CV, na Venezuela. O treinador vai cumprir suspensão e o Galo terá Leandro Ávila no comando do time. O técnico foi expulso em agosto do ano passado, quando comandava o Argentinos Júniors na partida contra o Fluminense no Maracanã pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O time argentino foi eliminado após a derrota para o tricolor carioca. Uma confusão entre as comissões foi o que resultou na expulsão de Milito, que cumprirá um jogo de suspensão. O auxiliar dele, Leandro Ávila, é quem vai comandar o time. E com o título da Taça Rio de 2024 conquistado nesse domingo, o Botafogo garantiu uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Até o momento, 53 clubes confirmaram a participação na competição nacional de 2025. Entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é a única equipe que ainda não teve a sua participação confirmada da edição do próximo ano, pois foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Apesar de ainda não ter garantido a vaga na Copa do Brasil pelo estadual, o Corinthians ainda pode garantir a sua classificação via Campeonato Brasileiro. Levando em consideração a Série B do Brasileirão, 8 clubes também ainda não garantiram a sua participação na edição do ano que vem. Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Goiás, Guarani, Ituano, Mirassol e Ponte Preta. De acordo com o regulamento da competição, 80 vagas são destinadas para os estaduais. As outras 12 ficam por conta dos 9 primeiros colocados da Série A do Brasileirão, além do campeão da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B do Campeonato Brasileiro. Esses clubes entram direto na terceira fase da Copa do Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h38. Muitas regiões brasileiras conseguiram realizar o plantio da segunda safra de milho de maneira antecipada e dentro da janela positiva de semeadura. Isso ajudaria a evitar geadas no fim do ciclo do Paraná e Mato Grosso do Sul, além de um melhor aproveitamento de chuvas de verão de fevereiro e março no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Porém, o real cenário foi diferente do que se esperava. O analista de culturas da Earthdale Agro, Felipe Reis, aponta que, diferentemente do esperado, houve volumes de chuvas baixos, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, além de temperaturas acima das médias. No
Mato Grosso, o desenvolvimento de lavouras é melhor do que nesses outros estados, mas por lá também há regiões que apresentam problemas nas lavouras. Nas contas do analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, pelo menos 5 milhões de toneladas de milho já se perderam nessa segunda safra, reduzindo a expectativa de 90 milhões de toneladas para, no máximo, 85 milhões. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h39. A Caixa Econômica Federal começará a oferecer financiamento imobiliário com o FGTS Futuro agora no mês de abril. A boa notícia quem nos traz é Humberto Ferretti. Caixa Econômica Federal começará a oferecer durante o mês de abril financiamento imobiliário com o chamado FGTS Futuro. Após o anúncio da criação da modalidade na semana passada, o banco teria 90 dias para definir as normas e ativar o serviço. O prazo, porém, foi antecipado. Com isso, trabalhadores com carteira assinada e renda de até R$ 2.640 poderão financiar imóveis do Minha Casa Minha Vida com dinheiro do fundo de garantia que eles ainda vão receber. Todo mês, o patrão tem que depositar o equivalente a 8% do salário em uma conta do funcionário no FGTS. Dinheiro que o trabalhador só pode sacar quando for demitido sem justa causa ou em algumas situações definidas por lei. Na nova modalidade de financiamento, o FGTS fica bloqueado e funciona como uma espécie de garantia de pagamento das parcelas. Caso o trabalhador seja demitido, ele não poderá sacar o dinheiro. O valor do FGTS ainda poderá ser somado ao salário na comprovação de renda para que a pessoa consiga financiar um imóvel mais caro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.